E aí, salve, salve! Vamos então para uma resolução de exercícios da SpaceX, muito tranquilagem, e eu vou convidar você a olhar para a sua tela, dar uma sacada ali que ele está falando. Em química orgânica existem várias apresentações de fórmula, como fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando os conceitos de massa atômica e massa molecular. Beleza, olha o que ele está falando aí. Tratando-se da estrutura e forma molecular de aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio. Primeira coisa, olha, está falando que é um aldeído e possui um grupo carbonila. Grupo carbonila é isso aqui, ó, C dupla O. E aqui ele falou que tem ligado um átomo de hidrogênio. Então aqui, ó, temos um átomo de hidrogênio aqui. Então isso é o aldeído. Considerando os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanol, 3-metilbutanal, 2-metilbutanal, baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua forma percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura é quem? Então vamos fazer o seguinte, você tem 5 aldeídos ali, a gente vai desenhar o aldeído aqui e aí a gente vai fazendo a conta para ver. Aquele que bater a porcentagem de 54,5% é a nossa resposta correta. Tanto que ele falou que o primeiro aldeído ali é o metanal. Mete um carbono, aldeído C dupla O H. Como eu só tenho um carbono, eu tenho que completar a tetravalência dele, fica essa estrutura aqui. Aí você vai na tabela periódica, acha a massa do hidrogênio, que vale 1, massa do carbono, que vale 12, e a massa do oxigênio, que vale 16. Vamos fazer na conta aqui. 12 mais 16, 28. 28 mais 1, 29, com mais 1, 30. Então, a massa molar do aldeído é 30 gramas, desse aqui. Esses 30 gramas representa o meu 100%. Só que como ele perguntou sobre a massa de carbono, essa molécula, dos 30 gramas que ela tem, 12 é carbono. Então, 12 gramas é o carbono. X. Faço a minha continha, né? 12 vezes 100 dividido por 30, eu chego numa resposta de 40%. É o que a gente quer? Não, a gente está procurando a resposta que dá 54,5%. Então, o nosso metanal já foi embora na resposta. Nosso próximo composto é o etanal. O etanal, ET, tem 2 carbonos. Então, ET, 2 carbonos. Aldeído é um grupo de extremidades, C dupla O H. E eu completo aqui com os hidrogênios. Lembrando que o AN é ligação simples entre os carbonos. Então, eu tenho essa estrutura para o etanal. Beleza. E as massas serão as mesmas, só que o que está aumentando é a quantidade de átomos. Então, vamos fazendo a conta aqui. 12 vezes 2 dá 24. 24 com mais 4 dá 28. 28 com mais 16 dá 44. Lembrando que as massas são as mesmas. Então isso aqui equivale a 44 gramas. Se é o total, representa o meu 100%. Como ele quer saber a porcentagem de carbono, aqui eu tenho 2 carbonos. 2 vezes 12, 24. Então, o total aqui eu tenho de 24 gramas só de carbono. Quanto que eu vou ter em questão de porcentagem? A hora que eu faço a conta, 24 vezes 100 dividido por 44, eu chego numa resposta de 54,5%. É o que o exercício me pediu. Se é o que o exercício me pediu, dá uma olhada na tela ali. Nossa resposta, então, será o etanal, molécula de aldeído com 2 carbonos. E é o seguinte, analisado isso aí, tudo tranquilagem, bem tranquilo essa questão, regrinha de 3, vamos lá para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, o oxalato de cálcio
é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido, conforme a reação, olha o detalhe que ele te deu, não balanceada. Dessa reação é representada a seguir. Então, se tem a reação representada ali, já a gente vai analisar, né, e ver o que ele está pedindo. Ele pergunta o seguinte: a soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, e o detalhe que ele deu aqui são os menores números inteiros, e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa na condição ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm, respectivamente. Ó, o cara foi gentil com você, ele te deu alguns dados ali. Olha as alternativas. Pá, tá ali, beleza. O que vai acontecer? A gente tem que balancear essa reação primeiro. E essa reação, a gente vai saber, né, ver que é um balanceamento redox. Por quê? Pelo tamanho dela. Vamos escrever a reação aqui então. Reação que ele te deu é CaC2O4, oxalato de cálcio, mais KMnO4 mais H2SO4, que é o meio ácido lá. Isso aqui vai formar para você, olha lá, CaSO4 mais K2SO4, a reação é grande, né? Mais MnO2 mais água mais CO2. Então, você vê que pelo tamanho da reação a gente não dá para brincar em serviço. O que vai acontecer? Ele está pedindo a soma dos coeficientes. Então, pela resposta que a gente tem ali nas alternativas, dá uma olhada na tela ali, 25 e 22, você pode ter certeza que vai ser uma reação que tem um balanceamento redox. Então, a gente vai fazer o balanceamento redox para a substância. Lembrando que o balanceamento redox, eu tenho que achar a carga das substâncias, eu tenho que achar a carga de quem está variando. Então vamos lá. Cálcio, vamos analisando passo a passo aqui. Cálcio é uma carga fixa, metal alcalino, carga mais 2. Não sei a carga do carbono, mas eu sei que a carga do oxigênio é menos 2. Então menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 2 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Para zerar esse menos 3, aqui vai ter que ser mais 3. Potássio, metal alcalino, carga mais 1. Isso aqui é metal alcalino terroso, eu tinha falado o contrário. Oxigênio, também metal alcalino, carga fixa, né? Oxigênio menos 2, carga do manganês. 4 vezes menos 2, menos 8, com mais 1, menos 7. Para zerar a conta vai ser mais 7. Se você já tem uma praticidade em ver quem oxidou reduziu, beleza, vai embora. Hidrogênio, carga fixa mais 1, oxigênio menos 2. Para zerar essa conta aqui, vamos dar uma acelerada. Mais 6. Não sei se você se ligou, esse grupo sulfato aqui é o mesmo. Então a carga vai ser a mesma. Cálcio é carga fixa, mais 2, aqui vai ser mais 6, menos 2. Potássio, mais 1, que é carga fixa. Enxofre, mais 6, oxigênio, menos 2. E ali, vamos lá, talvez vai mudar a carga. Oxigênio, menos 2. Manganês, para zerar a conta aqui, vai ser mais 4. Água, hidrogênio, mais 1. Menos 2, oxigênio. Carbono, não sei a carga, mas eu sei a carga do oxigênio, que é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar a conta, mais 4. Agora eu vou ter que analisar qual espécie teve variação de carga. Então, olha só, já vamos direto na fonte aqui, ó. O 3, o 7 variaram as cargas para manganês de mais 7 foi para mais 4 e o carbono de mais 3 foi para mais 4. O que vai acontecer? Então, essas espécies aqui que eu vou ter que ter um carinho maior para olhar, certo? Tá. O delta NOx, então aqui, ó, de 3 no carbono, então vamos escrever aqui, ó, o delta NOx do carbono, a variação de 3 para 4 é 1. O delta NOx do manganês, né? Vamos colocar aqui para você não se perder, delta NOx do manganês, ele foi de 7 para 4, então tem uma variação de 3. Não importa se é positivo ou se é negativo. Segundo passo. A gente vai ter que escolher alguém para balancear. O que a gente vai escolher? Aquela espécie que tem a maior quantidade de átomos.
Aqui eu tenho 2 carbonos e lá do outro lado eu tenho 1 carbono. Então eu vou pegar essa espécie aqui obrigatoriamente. Então Ca, C2, O4. Já explico a conta. KMnO4, eu só tenho um manganês aqui, do outro lado eu tenho um manganês. É critério seu, você que vai escolher. Eu vou pegar o MnO4. Eu posso pegar o KMnO4? Claro que pode, você que escolhe por causa da quantidade. Então vamos pegar o MnO2. Como eu tenho 2 carbonos aqui, 2 vezes o delta NOx dele, que é 1. Eu tenho um manganês aqui, o delta NOx dele, que é 3. Então, lembrando, eu peguei a quantidade vezes o delta NOx. Quantidade vezes o delta NOx. Beleza. Vou igualar. Essa aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 3. Dá para simplificar? Não dá. Não dá para simplificar. Então, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou trocar. Né? Mesmo que desse para simplificar, você teria que trocar. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Esse 3 e esse 2, eles vão na forma de coeficientes estequiométricos. Então o 3 vem aqui e o 2 vai lá na frente do manganês. E eu não vou mexer mais nesses caras. Agora eu vou balancear a equação. Eu vou até trocar de cor, porque esses caras aqui eu não vou mexer e agora eu saio balanceando o resto. 3 cálcios, eu tenho que ter 3 cálcios desse lado. 6 carbonos, porque é 3 vezes 2, eu tenho que ter 6 do outro lado. Opa, vamos lá aqui, ó. Um número multiplicado por 1 que dê 6. 6. Deixa os oxigênio para depois, né? Agora vamos balancear os outros metais. Potássio aqui, eu tenho, no caso aqui manganês, né? Eu tenho 2 aqui eu tenho que ter 2. Automaticamente já balancei o potássio, que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então aqui eu não mexo, aqui vai ser 1. Agora, olha esse grupo aqui, SO4, só tem aqui no lado dos reagentes, enquanto no outro eu tenho aqui e aqui, totalizando 4. Eu tenho que ter 4 desse lado. Vamos colocar um 4 aqui para balancear. Questão da água, só tem hidrogênio aqui no H2, SO4 e na água do outro lado. 4 vezes 2 dá 8. Que número multiplicado por 2 que vai dar 8? 4. Se você ver, o oxigênio vai ser sua prova real. Só tem muito oxigênio aqui. Automaticamente eu já balanceei a reação. Então, beleza. Acho que a gente consegue chegar na nossa primeira resposta, que ele pede os menores coeficientes, a soma dos menores coeficientes. Vamos somando aqui. Os menores coeficientes está aqui, ó. Seria o 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 6. Somando então, 3 mais 2 dá 5, mais 4 dá 9, mais 3 dá 12, 13, 14, 15, mais 10, que dá 6 mais 4, dá 25. Então a soma dos menores números inteiros dá 25. Vamos olhar para a tela, ver se tem alguma resposta já possível, né? Então pode ser a letra A e pode ser a letra C e D. Não vai ter saída, eu vou ter que fazer a conta. Vamos voltar para o enunciado para ver o que ele pede. Na segunda parte, vamos dar uma limpada aqui. Primeira parte já achamos. E aí a segunda parte, ele está falando o seguinte, ele quer o volume, ele quer o volume de CO2 quando você reagiu 384 gramas de oxalato. Já temos 3 possibilidades de resposta. Tá, olha só. Cola em mim. Como ele quer saber? Vamos ver a cor que eu vou rabiscar aqui. Ele está falando que ele vai reagir uma certa quantidade de oxalato e quer formar CO2. Olha lá, então isso aqui. A proporção dessa reação é de 3 para 6 mols. 3 mols para 6 mols. Só que como é um número que dá para simplificar, pode ser 1 para 2. Facilita a vida, né, cara? Então, olha só. Eu tenho 1 mol de oxalato de cálcio, que é o CaC2O4, está para 2 mols de CO2. Eu posso simplificar? Pode, mas eu quero usar 3 e 6. Pode? Pode, sem problema nenhum. Como ele reagiu? Ele falou lá no enunciado, vamos lá ver o que ele quer. Ele falou que ele quer reagir 384 gramas e ele quer saber o volume de CO2. Só que ele lá no dado, olha só o que ele deu.
O volume para 1 mol é 24,5. Então, beleza. Cola em mim aqui para você entender. Eu vou lá na tabela periódica, eu acho a massa do cálcio, do carbono e do oxigênio 40 vezes 1, 12 vezes 2 e 16 vezes 4. Isso aqui dá um total para mim de 128 gramas para cada mol. Como eu só tenho 1 mol, tá aqui. O mol do CO2 aqui, ele falou que é 24,5 vezes 2, dá um total de 49. Só que ele falou o quê? A hora que você for reagir 384 gramas de oxalato, quanto vai ser produzido de CO2? E se você sacar, tem uma proporção aqui. Essa proporção é por 3. Ah, professor, não me sinto confortável olhando a proporção. Beleza, multiplica cruzado que não tem erro. Conta é sua. Essa conta, 49 por 3, vai dar um total de 147 litros. Vamos para a resposta? Vamos lá ver se tem alguma coisa. 125, né, que é a nossa primeira resposta, e 147. Temos a nossa resposta, que é a letra C. Beleza? Bem tranquilo. O exercício bem sossegado, não tem muita dúvida ali. Vamos para o próximo, vamos analisar o próximo e ver o que ele fala. O fósforo branco de fórmula P4 é uma substância bastante tóxica. É utilizada para fins bélicos, como arma química de guerra em granadas fumígenas. Né? Olha que nome bonito, né? Pode ser obtido a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque. Oh, detalhe, tá? Que coque é o carbono, tá? Em um forno especial. Coque é só um modelo que ele fala, né? Diferente para falar só carbono. Beleza. Conforme mostrado na equação balanceada. Meu, se a reação tá balanceada, o exercício foi muito simpático com você. Ele já deu a letra. Falou, ó, a equação tá balanceada. Não estressa com esse detalhe. Beleza, volta lá. Como a reação já está balanceada, ele fala o seguinte. A respeito da reação de obtenção do fósforo branco, seus participantes, suas características são feitas as seguintes afirmativas. Vamos analisar as afirmativas ali. Exercício tranquilo, não tem segredo, porque ele vai só te dar algumas proposições, você tem que saber o mínimo, talvez, de ligações. Olha lá, vamos lá. Primeira, o fósforo branco é classificado como uma substância iônica e polar. Galera, fósforo branco, ele falou que é o P4. Opa, já comecei escrevendo errado. Fósforo branco, então, é o... Epa! Fósforo branco é o P4. O fósforo é um não metal. Não metal, né? No caso, um monte de fósforo ligado um do lado do outro é não metal com não metal. Não metal com não metal só pode ser molecular ou covalente. Volta lá então. E outra, né? Como é da mesma eletronegatividade, tem dois erros aqui. Iônica e polar. Então a primeira é falsa. Segunda, o fósforo branco é classificado como uma substância simples. Substância simples possui apenas um elemento, não importa da atomicidade, a quantidade de átomos que ele tem. Olha para a tela. P4 é uma substância simples, só tem um elemento? Só. Tem 4 átomos, então sim, é uma substância simples. A nossa 2, ela é verdadeira. Próxima. A geometria da molécula do gás monóxido de carbono é angular. Galera, monóxido de carbono, CO. Tem uma ligação covalente aqui, né, para cá, CO. Meu, é uma molécula diatômica. Molécula diatômica, ela não pode ser outra geometria a não ser linear. Ela não pode ter outra geometria a não ser linear. Então, nesse caso, olha para a tela. Ele fala angular, está errado, a 3 é falsa, certo? Vamos lá para 4. A massa do fósforo branco obtida quando se aquece 1.860 gramas de fosfato de cálcio com rendimento de 80% é de 297,6. Galera, aqui é o seguinte, eu vou ter que olhar para a reação, ver o que ele pede. Ele está falando do fosfato de cálcio, que é esse cara aqui, com o P4. Se você analisar uma proporção de 2 para 1, então beleza. Ele perguntou, ele falou, ó, rendimento de 80%. Cola em mim.
Vamos lá para a tela, vamos fazer conta. Como ele falou que você tem 2 mols, né, pelo balanceamento do fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4, para 1 mol de CO não, de fósforo branco, que é o P4. Analisando as massas, hora que eu vou na tabela periódica, eu vejo a massa do cálcio, fósforo, oxigênio, não esquece de multiplicar esse 2 aqui, ó, para a galera que está para dentro aqui, né? A massa dessa criança aqui, já multiplicada, perdão, sem ser multiplicado por 2, dá 310. 310 por 2, né? Então vamos ficar assim, ó, 2 mols vezes 310 gramas, que é a massa dele. 1 mol de fósforo, cada fósforo vale 31. 31 vezes 4 dá um total de 124 gramas. Beleza, aí ele falou que vai reagir 1.860 gramas. 1.860 gramas de fosfato de cálcio. Quanto que vai dar isso aqui? Tá, beleza, vou fazer a primeira continha. A minha primeira continha, essa resposta vai dar aqui 372 gramas. Aí você fala, acabou? Não deu, não bateu com a resposta. Mas lembra que ele falou que tem um rendimento de 80%. Se isso aqui representa seu 100%, né? Quanto representa 80%? Para a galera que quer ir um pouco mais rápida, lembra de uma coisa, 80% é 80 sobre 100. 80 sobre 100 é 0,8. Então faz o seguinte, pega esse resultado, multiplica por 0,8. 372 vezes 0,8 vai dar para você 297,6 gramas. Volta para a tela. Olha lá que legal. Bateu com a resposta, então a nossa 4 ela é verdadeira. Por enquanto só a 2 e a 4. E a última, a distribuição eletrônica do átomo de cálcio. Ó, no estado fundamental. É essa distribuição aqui. Então vamos olhar para a tela para fechar. A parte do cálcio, eu vou ter que distribuir, eu vou lá na tabela periódica, vejo que o número atômico dele é 20 e está no estado fundamental. Eu vou distribuir até dar 20 aqui. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até agora deu 10. 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. 3s2, 3p6, 4s2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Essa é a distribuição eletrônica no estado fundamental para o átomo de cálcio. Olha lá, vê o que ele fala. Ele falou que terminou em 3p5 e não, né? Não, isso aqui é falso. Somente a 2 e a 4 é a letra B. Vamos lá para o próximo item, próxima questão, bem tranquilinho, bem de boa. Dá uma olhada ali. O carbeto de cálcio de fórmula CaC2 é muito comum em equipamentos usados por exploradores de caverna para fim de iluminação. Ele reage com a água, gera como um dos produtos o gás acetileno, que é o gás etino que ele está falando ali, de fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada a seguir. Beleza. Sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer uma reação de combustão completa, liberando intensa energia, conforme a equação não balanceada a seguir. Olha o que ele falou depois. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50%. Então eu sei que não vai reagir tudo isso aqui, é metade. Lembra que metade disso vai ser 256, porque é pureza, não é rendimento. É tratada com água, obtendo-se uma certa quantidade de gás acetileno. Esse gás produzido sofre uma reação de combustão completa, considerando a reação de combustão completa do acetileno nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, o volume de gases obtidos e o valor da energia liberada com o calor dessa reação a partir da massa original do carbeto de cálcio são, respectivamente, tanto. Galera, temos as respostas ali. Ele quer saber o volume de gases obtidos a partir dessas reações não balanceadas. Então o que eu vou fazer? Vamos pensar da seguinte forma, olha para mim, vou deixar nas respostas lá já. E eu vou pegar essas reações que elas não estão balanceadas
eu vou reescrever elas, balancear uma por uma e montar uma reação global. Olha só que maneiro que vai ficar. Então a primeira reação, CaC2 mais, eu vou colocar um detalhe para vocês aqui, ó, H2O na forma líquida. Vai formar C2H2 mais CaOH2. CaOH2. Na segunda reação, temos o C2H2 mais O2 formando CO2 mais água na forma gasosa. Você fala, tem diferença? Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos balancear as reações aqui, separadamente. Aqui eu tenho um caos para um caos, tá certo? 2 carbonos, tá certo? 4 hidrogênios, tem que ter 4 hidrogênios, aqui vai ser 2. 2 oxigênios, a primeira reação ela está balanceada. Segunda reação, 2 carbonos, aqui tem que ter 2 carbonos, hidrogênio 2, aqui eu já tenho 2, tá certo? Oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Um número multiplicado por 2, que dá 5, né? É 3,5. Então, no caso, 5 sobre 2. Beleza. E dessas semi-reações, reação 1 e reação 2, para facilitar a sua vida, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar um traço. Vai cortar quem está em lados opostos. Então, ó, C2H2 vai embora. Aí você fala, e dá para cortar a água. Querido, não vai dar não, hein? Por que não vai dar? Estado líquido, estado gasoso. Não posso cortar substâncias em estados diferentes. Reescrevendo a equação, eu vou ter. E assim que você reescreve a equação, ela já vai vir balanceada. Não se preocupa. Então, 2 águas líquidas mais 5 meios de O2, formando, a ordem que você escreveu aqui não está importando, CO2. Lembra que o CO2 é gasoso, tá? Mais H2O na forma gasosa também, você vai entender o porquê disso aqui. E o CaOH2 está na forma sólida. Então a primeira coisa que ele falou, ó, eu reagi, vamos voltar lá para a tela para você lembrar do que o exercício te deu. Ele reagiu 512, só que tem 50% de pureza, então que é 256 gramas. Então olha só, de quem? Do carbeto. O carbeto é este cara aqui, ó. Então, dos 512 só vai reagir 256. Eu vou ver a massa dele, vou lá na tabela periódica, a massa do cálcio é 40, massa do carbono é 12. 12 vezes 2 dá 24, com mais 40 dá um total de 64. Aqui eu tenho então 1 mol de carbeto de cálcio, que já está balanceado. Como ele perguntou para você, quanto de gás vai ser formado? Lembra que gás, né? Eu tenho CO2 e eu tenho a água. Um total de 3 mols de gás. 3 mols de gás. Ele não perguntou de alguém específico, ele perguntou do gás. Tá, massa então do carbeto. A gente já calculou que é 64 gramas. Cada mol de gás, volta lá na tela para você lembrar. Cada mol de gás vale 24,5. 24,5 vezes 3 dá, aqui fiz a conta já, 73,5 litros. E aí, como eu quero calcular aqueles 512, mas só vai reagir 256, que é a metade, 256 gramas está para X. Calculei, beleza? Calculei aqui. Calculando, a hora que eu faço essa minha continha, tem proporção? Tem proporção, né? Mas vai dar um total de 294 litros. 294 litros. Ô, seu Trapizomba, dá uma olhada aí. Vê se tem alguma resposta com 294. Nós temos, né? Então já podemos cortar a letra B e a letra D. Então não vai ter saída, a gente vai ter que fazer a conta. Só que se você olhar, voltar aqui um pouquinho, ele falou que liberou um certo calor. Ele fala quanto calor de calor foi liberado? Não sei, né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, vamos ver. Cadê 50% de calor mais intenso? Gás acetileno.
Ele fala, tá, mas quanto de calor foi liberado? Ele não falou aqui na equação, você fala, ah, Jeová, o que eu faço, né? Meu, é o seguinte, no calor de combustão, você vai lá procurar um detalhezinho que acho que aqui achamos o que ele está faltando. O calor de combustão, que é 1298. Obviamente que ele tinha que ter dado, você não é obrigado a saber. Essa quantidade aqui, como ele está falando do carbeto de cálcio, você pode fazer a seguinte conta. Aproveitar essa conta aqui e sabendo que essa quantidade é em mols, ele libera 1.298 quilojoules. 1.298 quilojoules. Quanto vai liberar aqui? Então eu faço essa mesma continha, parto daqui, ó. Parto daqui. Multiplico 256 vezes 1.298, divido por 64, chegamos a uma resposta de libera 5.192 quilojoules. Vamos lá ver se tem resposta? Olha lá, 5.192 quilojoules, temos a resposta, sim, então, verdadeiro, letra E, é nóis, e é isso aí. Galera, fica meu abraço aqui, bons estudos, espero que essa resolução tenha te ajudado em alguma coisa, é nóis,